Começa agora o Jornal Câmara e Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que cria programa federal de apoio a empresas brasileiras exportadoras. Deputados aprovam venda de medicamentos em farmácias instaladas no interior de supermercados. Câmara aprova a criação do crime de desaparecimento forçado de pessoas. Reunião do Conselho de Comunicação Social adianta partes da regulamentação do ECA Digital. Câmara aprova projeto que cria Programa Federal de Apoio a Empresas Brasileiras Exportadoras de Bens e Serviços. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um sistema de apoio do governo federal às operações de crédito destinadas a empresas brasileiras exportadoras de bens e serviços. Isso vai valer para empresas que exportam bens industriais, agrícolas, mas também aquelas que realizam obras de engenharia em outros países, entre outras. O projeto, já aprovado pelo Senado, considera o financiamento e as garantias oficiais à exportação essenciais para a política industrial de serviços e de comércio exterior. Além de criar o Sistema Brasileiro de Apoio Oficial ao Crédito à Exportação, a proposta altera o funcionamento do Fundo Garantidor de Operações de Comércio Exterior, um fundo de direito privado com mecanismo independente de administração. O projeto permite que o governo federal transfira recursos do orçamento para o fundo, o que na prática vai aumentar as garantias para o financiamento das empresas exportadoras. Hoje, essa garantia é feita por outro fundo, o Fundo de Garantia à Exportação, que depende exclusivamente de recursos do orçamento. A proposta também permite que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, financie empresas exportadoras de serviço, como construtoras, desde que essas operações sejam transparentes. O governo deu apoio à proposta, com o argumento de que o aval do fundo vai melhorar a classificação de risco e diminuir o custo do crédito para exportadores brasileiros. Deputados da oposição criticaram o projeto, em especial o trecho que limita a responsabilidade dos agentes públicos envolvidos nas operações de seguro e financiamento. De acordo com o projeto, eles só serão punidos em caso de erro grosseiro ou fraude proposital. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, o projeto permite que o governo escolha as empresas que serão beneficiadas, o que pode provocar irregularidades. É óbvio que vão querer usar o dinheiro do povo que subsidia os empréstimos do BNDES para fomentar aquelas empresas que depois auxiliam o próprio PT. Olha os escândalos de corrupção todos que aconteceram no passado e que se repetem agora. E mais uma vez o PT oferecendo esse tipo de alternativa via BNDES. De acordo com o projeto, o limite de operações garantidas pelo fundo terá que ser aprovado pelo Senado. A proposta também prevê tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, com aumento do prazo de pagamento de 180 para 750 dias. O relator do projeto, o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, disse que mais de 90 países têm mecanismos parecidos de apoio às empresas exportadoras, o que obriga o Brasil a fazer o mesmo para ser competitivo. O financiamento público à exportação é prática já consolidada nas principais economias do mundo. Estados Unidos e Europa investem dezenas de bilhões de dólares. Auxílio não é doação, vem o auxílio na medida que há um projeto de nação. Bom, todos nós sabemos que a indústria vem perdendo espaço no Brasil, no PIB, a cada ano. Mas aqui não se trata só da indústria, aqui se trata da indústria, de serviços e também do comércio. O projeto que cria um sistema de apoio do governo federal às operações de crédito destinadas a empresas brasileiras exportadoras de bens e serviços seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Câmara aprova a venda de medicamentos em farmácias instaladas no interior de supermercados. O repórter Marcelo Larcher nos conta as mudanças na proposta já aprovada também pelo Senado. O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza a venda de medicamentos em farmácias instaladas no interior de supermercados. A proposta proíbe a venda de medicamentos diretamente nas gôndolas dos supermercados, mas permite a instalação dentro deles de uma farmácia ou drogaria completa. A exigência é que essa farmácia seja separada fisicamente dos outros setores e siga as normas sanitárias da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O projeto original autorizava a venda de medicamentos que não precisam de receita nos supermercados, desde que houvesse a assistência de um farmacêutico presencial ou virtual. O texto foi alterado pelo Senado, que obrigou a separação física da farmácia e a obrigatoriedade do farmacêutico.
Além da exigência de ambiente físico separado e da presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento, o projeto cria regras para a venda de medicamentos sujeitos a controle especial. Eles devem ser pagos antes da entrega ou transportados em embalagens lacradas até o caixa. O projeto foi criticado por deputados de diversos partidos. Para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, permitir uma farmácia dentro de um supermercado estimula a automedicação. Assim como eu creio que não pode ser a farmácia virar um supermercado, o supermercado não pode virar farmácia. Porque nós estamos incentivando com essa matéria a cultura da automedicalização. Diz, inclusive, que se o medicamento for controlado, então pode ser colocado numa sacolinha para ser vendido e pago lá no caixa. Agora, o medicamento que é antibiótico não está aqui. O relator do projeto na Câmara, o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, diz que o projeto é benéfico para o consumidor e contém exigências suficientes para evitar riscos. Ele listou algumas delas. A instalação de farmácias e drogarias exclusivamente em espaço físico delimitado, segregado e independente das demais áreas do supermercado, com estrutura própria e acesso controlado. Isso é importante, a presença obrigatória de farmacêutico habilitado durante todo o período de funcionamento, cumprimento rigoroso das exigências relativas a armazenamento adequado, controle de temperatura, ventilação, umidade, rastreabilidade e dispensação responsável. Como já havia sido aprovado pelo Senado, o projeto que autoriza a venda de medicamentos em farmácias instaladas no interior de supermercados seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Comissão da Câmara aprova proposta que prioriza a adaptação de moradias para pessoas com deficiência em programas habitacionais. A repórter Sofia Peçanha tem mais informações sobre a iniciativa. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que sugere moradias extras para pessoas com deficiência em caso de alta demanda em programas habitacionais. A proposta altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, anteriormente, priorizava a pessoa com deficiência ou seu responsável na aquisição de imóvel para moradia própria, sendo reservados, no mínimo, 3% das unidades habitacionais. O autor do projeto, o deputado Fausto Júnior, do União do Amazonas, entende que não se trata apenas do direito à moradia, mas sim do direito à moradia digna, ou seja, um lar que seja seguro, saudável, habitável e acessível em todos os aspectos. O projeto sugere que a alteração não modifique o percentual mínimo de 3% estabelecido por lei, já que cada programa habitacional apresenta demandas específicas. O texto alerta que o aumento desse percentual poderia gerar custos desnecessários aos entes federativos. Que tem um impacto brutal no desenvolvimento social, cognitivo, emocional e sexual das crianças e adolescentes. Na regulamentação do ECA Digital, os conteúdos serão divididos entre impróprios, como já acontece em filmes com cenas de nudez e violência, com uma classificação por idade, conteúdos proibidos para crianças e adolescentes, como acesso a cigarros, apostas e pornografia, que irão pedir aferição de idade, e conteúdos ilegais para todos, como abuso, exploração sexual infantil e incentivo ao suicídio. A professora da Fundação Getúlio Vargas, Renata Tomás, argumentou que para a lei ser eficaz, ao se fazer a comunicação, é preciso entender o que as pessoas estão buscando sobre o tema da segurança digital. Por exemplo, a lei fala em supervisão parental, mas as pessoas buscam com mais frequência por controle parental. Verificação de idade é muito mais procurado, eu olhei aqui, do que aferição. Aferição não aparece. Então, é só um exemplo, gente, para a gente fazer um exercício de pensar como é que a gente vai identificar o repertório que o brasileiro usa. A presidente do Grupo de Trabalho da Câmara sobre Proteção de Crianças e Adolescentes em Ambiente Digital, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, destacou que hoje tudo passa pela vivência digital, sendo fundamental que as famílias tenham acesso à educação para o uso da internet. Se eu não tenho a consciência cidadã em ambiente digital dessas famílias, com primeira barreira de contenção da problemática,
fica complicado. Em outubro de 2025, a Câmara aprovou projetos para ampliação da educação digital e midiática, que agora estão em análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa. Agora 7h42, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Câmara é notícia. Rádio Câmara. A gente ouve a diversidade do Brasil. Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão. Rádio Câmara. A gente ouve e conecta o Brasil. Câmara é notícia. Câmara aprova a criação do crime de desaparecimento forçado de pessoas, com pena que pode chegar a 30 anos de prisão. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria no Código Penal o crime de desaparecimento forçado de pessoa, com pena que pode chegar a 30 anos de prisão se resultar em morte. Esse novo tipo penal busca punir os responsáveis pelo desaparecimento de pessoas, conforme estabelecem tratados internacionais assinados pelo Brasil. A proposta considera esse tipo de crime permanente, até que a vítima seja encontrada ou que haja a conclusão de que ela foi morta. Também considera o crime imprescritível, ou seja, não existe prazo para que os culpados deixem de ser responsabilizados. O crime também passa a ser hediondo. O novo crime abrange casos como o das mães Jacari, como ficou conhecido o desaparecimento em 1990 de 11 jovens sequestrados por homens que se diziam policiais. Eles nunca foram encontrados e o Brasil foi condenado por isso pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. No plenário, uma emenda apresentada pelo PL pretendia deixar de fora da possibilidade de punição as pessoas beneficiadas pela lei de anistia durante o regime militar. O relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, rejeitou a sugestão com o argumento de que o projeto trata de crime de natureza permanente e que a anistia não abrange responsáveis por desaparecimento forçado de pessoas. O plenário também rejeitou a emenda. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, disse que deixar de fora uma exceção para os beneficiados pela lei de anistia pode abrir cicatrizes históricas e promover revanchismo. Me parece que a retirada deste artigo poderia comprometer o objetivo do projeto, porque poderia voltar aí a todo um processo de questionar pessoas que participaram de um momento da história do Brasil que foi pacificado com uma anistia. Estou me referindo ao período de regimes de exceção, de regime militar, em que nós tivemos, após esse período, uma anistia lá pelo 89, da qual eu inclusive participei e lutei para que houvesse anistia, pacificação do país. De acordo com a proposta, a pena para quem cometer o novo crime é de 10 a 20 anos de prisão, mas pode chegar a 24 anos se o autor foi funcionário público, caso dos responsáveis pelo desaparecimento de militantes políticos durante o regime militar. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o Brasil tem uma dívida histórica. É uma dívida da democracia brasileira com a sociedade brasileira. Há desaparecidos na ditadura e isso é pior, se é que pode existir algo pior, do que os que cometeram crime de tortura, de prisão ilegal e que de fato foram anistiados lá atrás, em 79, quando havia uma ordem ditatorial, bem diferente da ordem democrática que vivemos agora. O projeto também aumenta a pena em 1/3 se o desaparecimento durar mais de 30 dias, se a vítima for criança, pessoa com deficiência ou idosa. O projeto que cria no Código Penal o crime de desaparecimento forçado de pessoa seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. O plenário aprova projeto que impede o uso das palavras leite e carne em produtos que não sejam de origem animal. O repórter Marcelo Larcher explica como pode ficar o mercado. Quem frequenta supermercados já se habituou a ver nas prateleiras produtos como leite de amêndoa ou carne de soja e similares. Isso pode mudar. O projeto aprovado pela Câmara proíbe o uso da palavra leite em embalagens e rótulos de alimentos que não tenham como base o leite de origem animal. Proíbe também o uso da palavra carne para designar qualquer produto que não seja extraído de animais abatidos. O projeto define como leite apenas o produto da secreção mamária das fêmeas mamíferas. De acordo com a proposta, os nomes queijo, manteiga, leite condensado, requeijão,
creme de leite, bebida láctea, doce de leite e iogurte só podem ser usados para designar produtos à base de leite animal. Da mesma forma, bife, hambúrguer, filé, nuggets, presunto, salsicha e linguiça só poderão denominar produtos feitos de carne animal. E carne, no caso, é a palavra que só poderá ser usada para designar os tecidos comestíveis de animais de açougue, como é descrito na proposta. Dessa forma, os produtos chamados de plant-based, que parecem carne, mas são feitos a partir de plantas, não poderão mais ser chamados de carne. O texto final, aprovado pelo plenário, é resultado da análise de 16 projetos sobre o mesmo assunto. O primeiro deles, apresentado pela ex-deputada e hoje senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, ex-ministra da Agricultura. O relator, deputado Rafael Simões, do União de Minas Gerais, diz que a restrição do uso dos nomes evita práticas mercadológicas nocivas que têm o objetivo de iludir o consumidor. O projeto também obriga os fabricantes a deixarem claro nos rótulos, embalagens e publicidade a real natureza do produto. As penas para quem descumprir as exigências são a apreensão ou inutilização do produto, a proibição de fabricação e até a interdição, além de multa. O projeto provocou debate no plenário. Deputados ligados ao agronegócio disseram que a proposta protege o produtor de leite e de animais destinados ao abate. Já o deputado Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, disse que a medida protege o consumidor. Juntam diversos produtos e fazem como se fosse a aparência de uma carne, que não é carne. Eu apoio o projeto, compreendo desta maneira o projeto e é como tem que ser. Nós não podemos enganar o consumidor. Leite é leite, soja é soja, trigo é trigo e o leite é de origem animal, a carne é de origem animal e tudo que for diferente é qualquer coisa menos leite e menos carne. Para a deputada Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, o objetivo da proposta não é proteger o consumidor, que sabe exatamente o que está comprando, e sim aumentar o lucro dos produtores. O que é muito grave nesse projeto, senhor presidente, é primeiro porque ele mente. Ele diz que é para a proteção ao interesse do consumidor, é para promover informação ao interesse do consumidor. É uma mentira, porque, na verdade, o que esse projeto traz é restringir a utilização de um termo altamente conhecido para o significado de líquido branco viscoso. Leite de coco. Qual é o outro nome da? A proposta deixa de fora das exigências os produtos com nomes comuns, já usados no dia a dia dos brasileiros e incorporados aos hábitos alimentares. O projeto que impede o uso das palavras leite e carne em qualquer alimento que não seja de origem animal seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. CPMI do INSS remarca para quinta-feira condução coercitiva de advogado suspeito de irregularidades. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o depoimento. A CPMI do INSS adiou o depoimento do advogado Cecílio Galvão, acusado de receber cerca de 4 milhões de reais de entidades envolvidas em descontos indevidos de aposentados e pensionistas. Ele só foi localizado em São Paulo pela Polícia Federal nesta segunda-feira, mesmo dia da audiência prevista para Brasília. A defesa do advogado chegou a pedir dispensa do depoimento sob a alegação de sigilo profissional, mas o presidente da comissão, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, negou o pedido. Há manifesto intuito protelatório do depoente e desrespeito às prerrogativas desta comissão. Assim, fica mantida a convocação do senhor Cecílio Galvão e a condução coercitiva para a próxima quinta-feira. Também foi remarcado para quinta-feira o depoimento do presidente da Dataprev, Rodrigo Ortiz Dávila Assunção. Ele deveria comparecer à CPMI nesta segunda-feira, mas solicitou adiamento devido a uma viagem à Índia. Já Aline Cabral, ex-secretária de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS e principal investigado, compareceu à CPMI amparada por habeas corpus. Ela não concordou em firmar o compromisso de dizer a verdade. Disse que trabalhou em empresas de Camilo Antunes entre 2023 e 2025 e se recusou a responder as perguntas mais diretamente ligadas à investigação. O senhor Antônio não tinha o hábito de compartilhar os detalhes de agendamentos de reuniões e assuntos tratados. Considerando que há investigações em curso sobre os fatos tratados nessa CPMI e que eu não tenho acesso a tais procedimentos, por orientação da minha defesa, exercerei o meu direito de permanecer em silêncio. O depoimento foi precedido de intenso debate entre governistas e oposição sobre a contagem de votos nos requerimentos da semana passada, sobretudo o que quebrou os sigilos bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula.
O líder do governo na CPMI, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, falou em resultado forjado e recorreu ao presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, para pedir anulação da votação. O presidente Carlos Viana perdeu qualquer condição de continuar conduzindo esta comissão com a isenção necessária que o presidente de uma comissão precisa ter. Já o senador Carlos Viana garantiu que a votação ocorreu de acordo com o regimento. Não houve nenhum erro na votação. Está muito claro que nós seguimos o regimento durante todo o tempo. O governo perdeu porque não se articulou corretamente mais uma vez e se apega nessa questão de que a contagem foi indevida, foi incorreta. O prazo de funcionamento da CPMI é até 26 de março, mas há pedido de prorrogação em análise no Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Projeto que assegura a aplicação da Lei Maria da Penha em todos os casos de violência contra a mulher pode ir ao Senado. A repórter Maria Neves nos conta qual a mudança. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que prevê a aplicação da Lei Maria da Penha sempre que a vítima de violência doméstica for mulher, pode seguir para análise do Senado. Como explica a relatora do texto na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL paulista, o objetivo da medida é deixar claro que mesmo quando a vítima for protegida por outras leis, como o Estatuto do Idoso ou da Criança e do Adolescente, o gênero deve prevalecer sobre a idade. Isso é uma forma de garantir que casos gravíssimos como esse possam ser tratados numa esfera onde há profissionais que são dedicados e especialistas no tema e que nenhuma outra eventualidade de crime no mesmo processo prevaleça sobre a temática da violência contra a mulher, ou seja, se aparece qualquer outro tipo de violência ali entre os crimes identificados, não corre o risco de que ele seja tratado em outro juizado por uma outra equipe. Segundo Sâmia Bonfim, se o caso de violência doméstica ou familiar for julgado em juizado especializado em outras causas, pode ser considerado de gravidade menor do que deveria ou ter menor celeridade. Com isso, em casos de concessão de medidas protetivas, por exemplo, poderia reduzir a proteção das mulheres contra crimes graves como o feminicídio. A proposta da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, insere na lei decisão do Superior Tribunal de Justiça do ano passado. O tribunal determinou que todos os casos de violência doméstica contra a pessoa do gênero feminino, independentemente da idade, devem ser julgados no juizado especializado em crimes contra a mulher. No entendimento dos juízes do STJ, assim como previsto no projeto aprovado, a condição de gênero feminino é suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, considera que inserir essa decisão na lei vai evitar questionamentos judiciais desnecessários. O parlamentar afirma que essas contestações retardam o andamento do processo e atrasam a decisão da Justiça, o que enfraquece a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Cláudio Araújo. Secretário de comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de participação e interação em mídias digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação da jornalista Ana Raquel Macedo. Ótima terça para você. Conto marcado amanhã às 7h30. Até lá. Câmara é notícia.